Bom dia. É muito bom hoje ter o privilégio de estar na casa do nosso Pai, adorando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E com mais essa oportunidade, convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, primeiro, a partir do versículo 5. Eu vou estar lendo na versão NVT. Amém? Lucas 1, 5. Quando Herodes era o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos de Deus. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus, pois ele quem me enviou para lhe dizer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até o dia em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, e se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam que seu gesto e seu silêncio, que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa, Isabel, engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo a Nazaré, na cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi.
Gabriel apareceu e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era um estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Repito, nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judeia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouviu sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu que o Senhor disse que faria. Pois creu que o Senhor disse que faria. Aleluia. Convido os irmãos a orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor, e eis aqui a tua serva, Senhor. Ah, Senhor, que nada saia de mim mesmo, mas que saia do Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te ouvir, Senhor, para ser cheios do que o Senhor quer derramar entre nós. Pai, que essa palavra, Senhor, venha como um bisturi, Senhor, para a cura, para renovo, para restauração, para restituição, Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, para te ouvir. Senhor, usa-me conforme o teu querer e a tua vontade, e que toda honra e toda glória seja a ti, Deus, agora e para sempre. Aleluia. Esse texto de Lucas, ele fala sobre 2 visitações do anjo Gabriel. E essas visitações foi em tempo e em estações diferentes, mas que tinham o mesmo propósito: gerar no meio da improbabilidade, gerar algo novo, gerar algo que ia transformar toda uma vida, todas gerações, todas as famílias da terra. E essa visitação nos trouxe aqui nesta manhã hoje. E Deus, Ele é especialista, irmãos, em gerar no improvável. E esse texto nos fala sobre isso. E eu quero já declarar nesta manhã, que nesta manhã Ele quer nos fazer gerar naqueles lugares mais improváveis, que nós não conseguimos ver, mas que Ele tem pra gente. Eu quero declarar que será uma manhã de milagres,
que será uma manhã que o Senhor fará o extraordinário dentro de nós, nos lugares mais secos, que nós mesmos não conseguimos fazer, mas só o Senhor pode fazer. Amém? É uma manhã de milagre, irmãos. Deus usou o pastor Christian poderosamente. Eu estava ali com o meu coração, eu disse, meu Deus, o Senhor testifica e Ele alinha todas as coisas. E Zacarias, ele era um sacerdote que servia no templo com excelência. Ele era justo e obediente a Deus. Isabel, sua esposa, não era diferente. Ela era estéril. Ela vinha de uma linhagem sacerdotal de Arão, mas ela carregava algo nela que todos diziam: ela é estéril, ela não pode gerar. Ambos já eram velhos. E aqui o anjo, ele fala para ele: Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Então eu fico imaginando, irmãos, o quanto esse casal ele orava por filhos. Há quantos anos eles oravam e clamavam por filhos. Não sei se eles já estavam, que eles já não acreditavam mais, mas eles permaneceram firmes ali. A palavra diz que ele servia com excelência. Mesmo a oração dele não sendo ouvida no tempo dele, porque tinha um tempo determinado. Se a oração dele fosse ouvida no tempo da sua juventude, não seria um lugar improvável. O Senhor quer fazer no lugar improvável, no lugar que ninguém diz nada. Já eram velhos, nem ele mesmo acreditava. E o anjo diz: a sua oração foi ouvida. E o anjo, irmãos, ele deu testemunho de João antes mesmo dele serem gerado no ventre. Você acredita? Antes mesmo, aquele anjo já tinha testemunhado quem ele seria. Assim como está lá em Jeremias 1:5, que fala assim: eu conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser profeta nas nações. Assim o Senhor faz conosco. Ele já tem um testemunho para a nossa vida. Ele já testifica a nossa vida antes mesmo de nós nascermos. Ele já vem testificando, irmãos. Ele tem uma história para mim e para vocês. Ele tem uma história de milagre. Ele tem uma história de fazer o que ninguém imagina que pode acontecer. Mas aquele anjo, ele testemunhou sobre João antes mesmo de João ser gerado. Ele falou quem ele seria. Mas mesmo assim, Zacarias duvidou. Zacarias duvidou. Como eu posso ter certeza? Ele estava vendo o anjo, ele ouviu o anjo testemunhou. Deus ouviu tua oração. Deus ouviu a tua oração, Ele testificou como seria e o que seria que o Senhor ia fazer, como ia acontecer. E Ele disse: como eu posso ter certeza? Quantas vezes nós somos Zacarias, irmãos? Que Deus fala, que Deus diz, eu vou fazer, e você diz: como vai? Como eu posso ter certeza que isso vai fazer? E ele teve todas as provas necessárias para acreditar, mas ele não acreditou. Mas como pode a gente não acreditar numa resposta que a gente ora? Irmãos, assim, alguns meses atrás eu fiz uma oração específica em espírito ao Senhor. E Ele sabe, e eu não disse para ninguém. E o Senhor fez algo que eu não imaginava que Ele iria fazer. E eu ainda estou como quem sonha. No tempo oportuno, eu vou falar, dar esse testemunho à igreja.
Mas assim, quando você tem orações específicas, irmãos, Deus, Ele vem no mais detalhado daquilo. Sabe, irmãos, existem níveis de esterilidade. Isabel, ela carregava uma palavra de ser estéril. Mas existem níveis de esterilidade. Não existe níveis de esterilidade que Deus não possa romper. Todos dizem, é estéril, mas Deus diz assim, eu vou gerar vida. Todos dizem, não pode, vai acontecer. Sabe, irmãos, a maior nível de esterilidade é a nossa dúvida. É o nosso medo de não viver, de não acreditar quem é o meu Deus. E além de ser o meu Deus, Ele não é só o meu Deus, Ele é meu Pai. Ele é o meu paizinho. Tem níveis de esterilidade que nós estabelecemos na nossa vida. Já está pronto, já está preparado. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer no que Deus já fez. Aquilo que tu tanto pede, aquilo que tu tanto ora, que tu tanto chora. Os anos que Zacarias e Isabel orava e clamava por aquilo, chegou, mas ele não acreditou. E por isso, ele ficou mudo. Por quê? Se o próprio que orou não acreditou que o milagre estava acontecendo, imagina aqueles que não orou, irmãos. Muitos iriam falar. Já pensou ele não ficar mudo? Ele ia sair do templo, ia sair gritando. Ou, não, ia ficar calado, ia falar para poucos. Ia ter um zuído, um barulho. Mas não. Porque tu duvidou, tu vai ficar mudo e só vai falar no tempo que acontecer. Irmãos, isso aconteceu comigo. E eu precisei ficar calada. Eu precisei silenciar para que no tempo certo acontecesse. Eu vou abrir um parênteses para explicar o que aconteceu. Em fevereiro eu fiz uma oração específica a Deus. E no meado de março, eu tive um sonho com um anjo da igreja. O pastor Alexandre, ele liberava desse altar para mim. Eu estava sentada no sonho, era um culto. E ele disse assim, Jaqueline, Deus manda te dizer que daqui a 2 meses, uma porta vai estar aberta para você. E ele repetiu, 2 meses. Foi meados de março. E eu acordei numa alegria. Eu disse, Deus, tu ouviu a minha oração. E eu comecei a criar expectativa, irmãos. E isso meados de março. Eu disse 2 meses, maio, abril, maio. E eu não falei nada para o pastor Alexandre, não falei nada. Quando ele lançou a palavra do mês de maio, foi qual? Fontes abertas. Eu disse, meu Deus. Aí eu precisei testificar para ele. Eu disse, pastor, Deus me deu um sonho sobre que o Senhor liberou, através da tua vida, para mim, uma porta aberta. E eu disse assim, muito de Deus. Maio, fontes abertas. E eu fiquei na expectativa. Eu disse, Senhor, faz. O que o Senhor vai fazer? E eu pensei que era uma porta de emprego, que era a minha necessidade, que eu achava que era a minha necessidade. Mas entreguei alguns currículos. O Senhor abriu, irmãos, a porta. Mas eu tenho um princípio, que é priorizar a minha casa. Se eu fosse trabalhar, eu ia deixar faltar em questão de presença com as crianças, ainda muito pequenos, logística de escola, enfim. E eu precisei renunciar, uma porta muito boa que abriu. E eu disse assim, não, Senhor, eu espero em Ti. Mas Deus conhece os sonhos, assim como o Senhor conhecia os sonhos de Isabel e Zacarias. Deus conhece o sonho dos nossos corações. E aquele sonho que estava tão enterrado, que eu anulei há 10 anos atrás, que eu abri mão.
No dia 26 de maio, o Senhor abriu. 2 meses, irmãos. O Senhor fala, o Senhor cumpre. Eu ganhei uma bolsa de estudo na área que eu sempre quis, que era administração, pelo Senac. E amanhã eu vou entrar e vou começar a estudar. Eu vou voltar para o meu sonho. Eu vou viver aquilo que eu anulei. Mas o Senhor fez. O Senhor usou a boca do anjo da igreja para profetizar. E eu abracei porque era o resultado da minha oração. E o Senhor realiza sonho, irmãos. O Senhor abre acessos no lugar da improbabilidade. E Deus é tão perfeito que foi no horário da manhã. Eu vou estudar de 8 a meio-dia, as crianças estão na escola, o meu pequeno está na creche, então tudo se alinhou. E fui abençoada até com a passagem. Então Deus fez tudo completo. E eu digo que foi milagre, porque a minha colocação era 220 e só tinha 30 vagas. Como eu entrei, eu não sei, mas o Senhor sabe. Era 220, irmãos. Nunca que ia chegar a minha colocação em 30 vagas. Mas Deus faz. Eu cheguei lá, eu disse assim, o que foi que aconteceu que eu fui chamada? Ela disse assim, não, a gente selecionou e trouxe. A gente abriu uma outra turma e resgatou alguns que não foram selecionados. E você foi uma dessas. E eu disse assim, não quero saber. É milagre. Foi o Senhor que fez. Ele que faz. Então, irmãos, a esterilidade maior, às vezes está no nível que nós medimos o que Deus pode fazer ou não pode fazer. E eu creio que Ele vai além. Ele vê além do invisível. Ele conhece o meu sonho. Eu achava que a minha necessidade era um emprego. Mas Ele disse, não, eu te supro de tudo. Primeiro eu vou realizar o teu sonho. E o Senhor fez. Mas Gabriel fez uma outra visitação, que foi a Maria, uma jovem, solteira, virgem, sem nenhuma experiência. Mas ela encontrou favor diante de Deus. Ela foi agraciada e favorecida. E o anjo Gabriel, interessante que ele falou para os dois, tanto para Zacarias quanto para Maria: não tenha medo. Irmãos, a gente tem medo. Que eu confesso que eu tive medo também para entrar nessa porta. Eu disse assim, meu Deus, quando eu recebi a mensagem, vem, eu disse assim, isso é pegadinha. Eu vou chegar lá, não tem nada disso não. Mas Deus fez. Mas ele disse assim, não tenha medo. E eu estou pensando assim, meu Deus, eu vou entrar, vou para o curso e vai ter outras pessoas mais jovens do que eu. E como é que vai ser? Não tenha medo. Eu recebi um laudo que os médicos anularam todas as possibilidades. Nesta manhã o Senhor diz, não tenha medo. Eu tenho uma circunstância que eu não consigo resolver. E como é que vai ser? Não tenha medo. Nós servimos um Deus, irmãos, que nos conhece, que nos vê no secreto, que sabe quem nós somos, que nos chama pelo nome, que testifica a nossa vida antes mesmo de nós sermos gerados no ventre. Não tenha medo de viver o milagre. É preciso ter coragem, irmãos, para viver milagre. Eu trago a memória agora que Jesus, sempre quando ele ia curar, ele dizia assim, tu queres ser curado? Tu queres ser curado? É como ele dissesse assim, é preciso ter coragem para viver a cura. É preciso ter coragem para viver o milagre. Sabe por quê, irmãos? Naquela época, ser cego, ser paralítico tinha um benefício. E quando você fosse curado, você não ia receber mais desse benefício. Pessoas não iam mais te ajudar, não iam pegar mais na tua mão e te levar. Você não ia do governo receber mais nada.
E você precisava caminhar com as suas próprias pernas e ganhar o teu dinheiro e fazer. Dá trabalho viver um milagre. Você vai ter que se mover. Será que nós estamos preparados para viver o milagre? Senhor, eu quero um milagre. Senhor, faz. Mas eu estou disposto a levantar e andar? Eu estou disposto a viver aquilo que o Senhor tem para mim? Você está disposto a viver? O Senhor está falando comigo, irmãos. Você está disposta a viver o que eu tenho para a tua vida? Vai ser desconfortável. Você vai precisar abrir mão de coisas para viver o milagre. Sair da zona de conforto mexe com a gente. Sair da nossa zona de conforto mexe com a nossa estrutura. Mas o Senhor, Ele quer fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Porque Ele pode, irmãos. Maria também perguntou para Ele: como pode, se eu sou virgem? Só que tem uma diferença da pergunta de Zacarias para a pergunta de Maria. Zacarias era um homem experiente. Ele era velho em idade, sacerdote da casa. Mas Maria era uma menina. Ela estava começando a caminhar. E às vezes a gente às vezes acha que sabe demais. E indaga e questiona por quê? Porque em uma menina de 15 anos ela só disse assim, irmãos: eis-me aqui. Que o Senhor faça sobre mim tudo o que Ele determinou. Ela não imaginaria que o tudo que ela viveria, ela precisaria ter tanta coragem de fugir, de se esconder e depois de ver um filho entregue para um propósito acontecer. Maria não sabia o que ela ia viver, mas eu tenho certeza que ela disse assim: eu fui favorecida de Deus, então que faça sobre mim. Que faça sobre mim o que Ele diz tudo ao meu respeito. Irmãos, Deus diz muita coisa ao respeito de vocês e de mim. O Senhor tem tantas coisas para a gente viver. E nesta manhã o Senhor diz: saia da sua limitação de ver. Eu não preciso ver para eu acreditar que o milagre vai acontecer. Esteja como Maria, disponível a viver tudo o que Deus tem para você viver. A viver tudo o que Deus... Gente, Ele não tem pouca coisa, mas Ele só quer um coração disponível. Maria estava disponível. Maria estava disponível. E ela diz, e o anjo diz assim: olha, vai ser do poder do alto. Vai ser do poder do alto. Ninguém vai ver, vai vir do alto. Pessoas não precisam saber como aconteceu, vai vir do alto. Sabe, o lugar daquela sua maior dor, aquilo que está doendo, que te faz gritar no secreto, vai ser do poder do alto que virá o renovo, que virá a cura. O Senhor quer fazer no lugar improvável. Irmãos, não tem que ser bonitinho, arrumadinho, tudo ajeitadinho, não. É o improvável que Ele quer usar. É o improvável que Ele quer fazer. É da maneira que ninguém quer explicar, que ninguém vai explicar, mas é nesse lugar que Ele quer operar. Ah, mas não tem nem tamanho. Mas é do poder do alto.
é só uma menina, mas é do poder do alto. Não tem mais idade para isso. Mas é do poder do alto que o Senhor quer gerar vida, e vida em abundância. A terra seca será encharcada pelo poder do alto. Tudo aquilo que não tem vida vai ser encharcado pelo poder do alto. Vai florescer do poder do alto. Irmãos, vocês estão entendendo? É do poder do alto que vai vir a cura, que vai vir a restauração, que vai vir a restituição. É do poder do alto. A tua necessidade vem do poder do alto. É nele que o Senhor quer gerar. Mas o Senhor nos convida a estar disponível como Maria. Vem sobre mim, Deus. Vem sobre mim, Deus, e faz do poder do alto. Vem sobre mim e me faz viver tudo aquilo que o céu determinou ao meu respeito. Pai, em nome de Jesus, está aqui os teus filhos. Se coloca de pé, irmãos. Vamos orar. E eu acredito que o poder do alto está alcançando a casa de vocês, a família de vocês, os sonhos de vocês, aquilo que estava esquecido, aquilo que ninguém dava mais nada que ia acontecer. Ele vai fazer. Já aconteceu. É do poder do alto que se manifestará. É do Espírito Santo de Deus que virá cura. Que toda lágrima será cessada através do poder do alto. Assim como Maria foi visitada pelo Espírito Santo, assim como Maria foi visitada como o Espírito Santo, que Deus venha sobre nós, que Deus venha sobre este ambiente, sobre este lugar, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada ministério aqui representado. Vida e abundância, milagres do céu. Pai, em nome de Jesus, está aqui os teus filhos. Te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor. Vem sobre eles, Senhor, com uma fonte inesgotável. Uma fonte de vida, de cura, de restauração, de restituição. Para o louvor do teu nome. Que teu nome seja engrandecido através da vida de cada um aqui, Senhor. Pai, eu te louvo e eu te agradeço por mais esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.